Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no MandaCast. Mais uma semana, aprove Deus, estarmos aqui nesta quarta-feira para levar uma mensagem para você dentro do bate-papo que fazemos aqui sempre às quartas-feiras com a presença do nosso querido ilustre, nobre pastor, escritor, professor Ricardo Andrade. Bom dia. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos, paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria poder estar junto com vocês, participando aqui junto contigo também e maravilha, é isso aí, vamos embora. Glória a Deus. Ângela Voltier, como vai você? Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor Ricardo. A unção da alegria pegou você aí? É, porque teve uma pessoa que disse assim, eu não vou mais chamar você desse jeito. Já faz mais de uma semana e continua. Ângela, eu estou igual ao meu notebook. Ele só funciona na tomada porque viciou. Ah, então o senhor viciou e tá nesse negócio. E eu faço discípulos. Não, tá cheio, viu? Tem vários na igreja. Você está bem, minha amiga? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. E como está a família lá em Jaboatão? Joia? Todo mundo bem. Estamos aí à espera de mais um herdeiro, mais um Rebeto. Vai chegar, legal. Vai chegar mais um João. Vem por aí, João. Boa. A Ângela, ela iria para Jaboatão em agosto, né? Não sei se ela já soube. O que, o senhor vai me antecipar? Vai deixar eu ir agora em maio? O senhor... As coisas acontecem. Não, eu já falei, se acontecer alguma coisa... A dinâmica da vida é assim. O prejuízo financeiro vai ficar por conta de vocês, porque eu já estou pagando a passagem. Mas que bom, férias merecidas, né, Obrigada. Dona Ângela? Que bom. Meu amigo e o senhor, estamos dentro de uma semana temática. No domingo passado, o senhor trouxe uma palavra abençoadíssima na igreja e vivemos sempre esse novo de Deus. Precisamos ser sensatos, né? Com certeza, com certeza. Estava até lendo ontem, né? Pela manhã, depois de ouvir o pastor Joel e tal, lendo o meu esboço e entendendo que tem algumas coisas que o Espírito Santo, graças a Deus, conduziu, que a gente não combina isso, mas talvez tinha coisas ali que tinham conexões, mas depois lendo sobre sensatez, né? O começo do livro de Provérbios diz o seguinte, olha, são os provérbios de Salomão, filho de Davi, para que você possa ter sensatez, juízo, entendimento e tal, começa a falar um monte de coisa e percebi o quanto a gente precisa de sensatez. Sensatez é equilíbrio, sensatez é bom senso, sensatez é usar o conhecimento, transformar ele em sabedoria, sensatez é tirar coisas de conceito e transformar em prática. Assim. Então, quanto é importante nós sermos, né, pessoas sensatas, sábias, entendidas, e com isso a gente errar menos, né? Eu não sei para que caminho você foi quando estava ministrando na Vila Formosa lá no domingo à noite, mas eu fui pelo caminho de a sensatez ser o fator de nós ouvirmos a voz de Deus. Amém. Quanto mais eu me alinhar àquilo que Deus quer, entender que Deus quer me proteger, que Deus quer me guardar, que Deus quer me preservar, eu estou agindo com sensatez e acredito eu que foi bênção. Glória a Deus por isso. Lá na Vila Formosa tive a felicidade de ministrar à noite também, depois uma ceia maravilhosa, tivemos a presença do
pai da Carla, do Parque do Carmo, o presbítero Maurício, um senhorzinho já de idade. Não conheço, querido, mas... E dei a honra lá, na verdade era o Fernando que ia ministrar a ceia, e o Fernando, puxa, ele pode... Sabe aqueles homens que já se deixaram gastar pelo Evangelho, que é digno de honra? Eu falei, puxa, quem sou eu para dizer alguma coisa? Exatamente. Foi um tempo precioso e eu entrei mais pela questão de ouvir e praticar dentro daquilo que Jesus ele dá como a última lição, o último ensinamento dele, depois do Sermão do Monte. Ele vai falar, dentro do Sermão do Monte, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, esmola, oração, vai falar do jejum, vai falar de não julgar, vai falar do maior tesouro, ele vai falar depois de como entrar no reino dos céus. E a última lição dele é Mateus capítulo 7, versículo 24, que ele fala do homem sensato. Exatamente. Que ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas coisas, todo aquele conjunto do Sermão do Monte, exatamente. E as pratica, eu assemelharei ao homem sensato, prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Perfeito. Então a grande diferença é se somos tolos ou se somos sensatos. E na visão de Jesus, o sensato é aquele que ouve e pratica. Exatamente. E o tolo é aquele que até ouve, mas sai pelo outro ouvido, não influencia a vida dele, não muda em nada, né? Então eu entrei um pouco nessa área. Eu falei um pouquinho sobre Gênesis 4, né? Um pouquinho, na verdade, toda a mensagem foi centrada ali em Gênesis 4. E uma das aplicações foi exatamente essa, porque o texto ali mostra que tanto o Caim quanto Abel desejaram trazer ofertas para Deus e materializaram aquilo, né? Você falando sobre o que Jesus ensinou, na verdade eu pincelei também sobre isso como uma primeira aplicação durante a mensagem, que muitas vezes, né, nós queremos fazer coisas e não fazemos. E não adianta, né? Tanto para a vida quanto para Deus. Eu quero ser mais santo. Mas se você não tomar alguma atitude que te leve a mais santidade, não adianta nada. Verdade. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero ser uma pessoa mais quebrantada, eu quero ser uma pessoa... Se você não tiver ações que façam isso, porque o texto diz o seguinte, o texto de Mateus capítulo 7, né? Que ele construiu uma casa, né? Construir é ação, né? É verdade. Construiu sobre a rocha. Então, assim, ele ouviu as palavras e depois teve ações que fizeram com que aquelas palavras fossem reais, né? Então, assim, só a intenção de ser sensato, de ser sábio, não resolve. Você tem que, na hora que tiver a necessidade ou na porta ali da situação, você colocar ele em prática. Eu falo também sobre isso quando o apóstolo Paulo ensina aos Gálatas sobre o domínio próprio, né? Como fruto do Espírito. O domínio próprio não é para ser usado agora que a gente está aqui no podcast, no ar-condicionado, aqui, conversando de boa. Não, é na hora que você estiver no momento de tensão, aí você tem que usar o domínio próprio. E isso é você praticar o que você ouve, isso é você colocar em prática o que você sabe. Então, tem essa linha aí também. Que legal, bacana. E isso é importante saber sobre o que estamos construindo, os valores da vida. Eu falo um pouquinho sobre isso. Sobre a rocha, ele construiu. Claro que nós entendemos que Jesus é a rocha, a pedra principal, a rocha eterna. Então, quando construo a minha família sobre a rocha, quando construo o meu casamento sobre a rocha, a minha vida profissional e financeira, o meu ministério, tudo sobre a rocha, apesar das adversidades baterem e vierem contra as nossas vidas, vai permanecer, porque está sobre a rocha. Exatamente. Agora, quando construímos em base que não são sólidas, aí já é Elvis. Pastor Ricardo Andrade, hoje nós vamos bater um papo bem legal e eu sei que a dona Ângela vai participar com a gente, porque ela sabe tudo. E ela não vai nos esconder nada, até porque... eu sou apenas serva. Ângela, agora eu sei onde eu vou vasculhar a sua vida. Eu descobri uma ferramenta aí, pastor Ricardo Andrade. Acabou aquele negócio, né? Quem faz em Jaboatão, fica em Jaboatão. Agora tem dedo duro na internet. Agora, exatamente. Mas eu só quero lhe dizer o seguinte, quem me conhece de verdade é Jesus. Amém. Se o senhor quer uma fonte confiável, vá até ele. Tá certo. Pois nós vamos bater o papo sobre o que fazer quando o medo aumenta o tamanho do gigante. E aí, internauta? E aí, dona Ângela, meu amigo pastor Ricardo Andrade, o que fazer quando o medo aumenta o tamanho do gigante? Good question, my friend. Good question. É complicado, né? Complicado no sentido assim, complicado porque todos nós sentimos medo, né? O medo é um sentimento humano que nós temos, claro, que vencer, nós temos que prevalecer sobre ele, e eu acredito que
sempre quando o medo começa a tomar demais o nosso coração, parece que o gigante começa a ficar maior, né? E quando a gente começa a vencer o medo, o gigante começa a ficar menor, né? Acho que a resposta direta para essa pergunta é aumentando a nossa fé. Como não fazer para o gigante ficar maior ainda, aumentando a nossa fé. Que a cada vez que eu creio mais, eu confio mais, eu acredito mais, parece que o problema ele começa a diminuir, né? Tomar uma proporção real e não uma proporção astronômica, como muitas vezes a gente faz. Então, creio que a primeira resposta é isso: aumente a sua fé. Aumente a sua fé e você vai ver como que o gigante às vezes não é tão gigante. Tem uma não sei se é uma frase, uma anedota, o que é, mas que diz que quando Davi estava diante do gigante, tinha duas perspectivas, né? Uma, ele é tão grande que eu não posso vencê-lo, né? Não posso acertar uma pedra nele que vai derrubá-lo. E a outra que ele é tão grande que não tem como eu errar. Então vai muito também da perspectiva que a pessoa está enxergando o problema que tem, a situação que passa, né? Em quem ela confia, como ela confia. Acho que passa por isso. Essa perspectiva é uma questão de foco também, onde você está focado. Porque o foco de Davi estava exclusivamente em Deus. Saber que Deus era capaz de realizar. Por outro lado, o povo de Israel, que deveria pelejar contra os filisteus, eles estavam com a perspectiva no foco errado. É exatamente isso. Eles estavam olhando o tamanho do gigante. Exatamente. Você viu o gigante que chegou aí? Estava todo mundo atrás das moitas lá com medo. O próprio Saul estava intimidado. Porque essa questão do foco também é onde eu estou colocando o meu olhar. Então, se eu coloco o meu olhar na adversidade, no gigante que representa as lutas e obstáculos que nós temos, isso vai nos intimidar. Vai nos trazer inquietação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Com certeza. Então, quando eu estou ansioso, eu vou estar olhando diretamente para o olho do furacão. O diabo ele tem essa arma, né? Ele tem essa arma de usar coisas que parecem ser grandes para nos assustar, né? Tem um texto, se eu não me engano, é do apóstolo Pedro, que diz que o diabo ele ruge como um leão, né? Buscando a quem possa tragar. Então, assim, um leão assusta. Esse dia eu fui no zoológico aqui de Guarulhos com os meus filhos e a gente chegou lá e a hora que a gente viu o tamanho da pata do leão, fazia tempo que a gente não ia no zoológico, né? Pelo menos que eu não ia no zoológico, mas que a hora que eu vi de novo, né, o tamanho do leão, assim, é uma coisa imponente, né? Ele é grandão e tudo mais. Então, essas são as armas que o diabo também usa, né? Nos assustar pelo volume, nos assustar pelo tamanho, pela forma como ele pega. Às vezes o diabo usa uma notícia para chegar, né, para assustar, usa uma situação que às vezes parece que é uma calamidade. Você imagina aquele povo de homens comuns, né? A Bíblia diz que Saul era o mais alto e era diferenciado, né, dos outros. Então, assim, ele tinha força, ele tinha altura. E para ele estar com medo do gigante, o gigante devia ser gigante de verdade, né? A Bíblia diz que era quase 3 metros de altura. Então, assim, devia ser um baita de um homem zarrão e tudo mais. E são essas armas que o diabo usa, né? O tamanho, o volume, a pressão, o momento, enfim, a forma como as coisas chegam. E aí a nossa visão, parece que ela se distorce. E aí, ao invés de a gente enxergar um Deus que é maior do que tudo isso, eu gosto de 1 João, capítulo 4, versículo 4, se não me engano, que diz que maior é o que está em nós. E a palavra do grego ali é maior em tudo. É maior em altura, em profundidade, em largura, em densidade, enfim, ele é maior em tudo. Então, se a gente conseguir enxergar que não é o tamanho do inimigo, mas é o tamanho daquilo que está em nós, glória a Deus, a gente vai conseguir ter a mesma visão que o Davi teve. Ele é o Altíssimo. Exatamente. Né? O Davi teve essa visão, né? Exatamente. Ele compõe sobre isso também, ele fala sobre isso. O salmista, eu não lembro, Salmo 91, quem escreveu ele, quem compôs ele, mas ele vai dizer sobre isso, né? Que ele é o Altíssimo, ele é incomparável, não tem como. Agora, por vezes, o medo nos faz criar uma tempestade no copo d'água. Você acha que essa questão de perspectiva focada errada, ela pode gerar uma tempestade? Uma coisa não é tão grande assim, mas nós estamos superestimando isso, supervalorizando isso, como se fosse o fim de tudo. Com certeza. Eu creio que o medo também é um ludibriante, né? O medo, ele tem essa capacidade de fazer a gente não enxergar realmente a situação como ela é, mas projetar sobre ela a nossa perspectiva, projetar sobre ela o que já pode acontecer e não aconteceu ainda, projetar sobre ela, enfim, tudo que a gente estiver mostrando. Tem gente que está diante de um diagnóstico de uma doença séria e grave, mas ela não tem medo. Então, assim, ela vai enfrentar, ela vai lidar como tem que lidar.
enfim, ela está ajustada, ela está enfrentando um problema sério sem medo, sabendo que a situação é real, que a situação é difícil. E ou está enfrentando com medo, então ele já vai superlativizar isso, ele já vai entrar por um outro caminho, sentimentos, sensações vão ser geradas dentro dela e aí ela vai distorcer até coisas e, enfim, às vezes ter concepções erradas de coisas, e eu creio que isso pode acontecer sim. A importância das lições do passado, ela nos habilita para enfrentar o problema atual, porque Davi dá-se a entender que ele foi treinado por Deus para viver aquele momento. Então sim, ele não desprezou as lições anteriores. Pelo contrário, as lições anteriores foram vamos dizer assim, um alicerce dele, um fundamento para ele, para enfrentar aquele grande problema diante das experiências dele passadas. Sim. Quando eu aprendo a trazer à memória as coisas que Deus já fez, os feitos de Deus, isso me faz vencer o medo para derrubar esse gigante? Com toda certeza eu digo isso, com toda certeza, tanto pela história bíblica quanto pela história contemporânea e pela nossa história, né? Com certeza absoluta, né? Você olha para trás e vê coisas que você já enfrentou e como Deus te honrou, como Deus agiu, e isso te fortalece para as próximas coisas. E se você, assim, às vezes pensa assim, mas eu estou enfrentando agora, não é mais uma posição que eu tenho que ocupar, mas é um problema de saúde. Você pode usar o mesmo parâmetro. Peraí, porque se Deus agiu aqui, por que Deus não pode agir aqui? Eu estou enfrentando agora uma outra condição, mas espera aí, um desemprego, mas espera aí, Deus já não agiu nessa outra situação aqui, por que Ele não poderia agir aqui? Outro dia eu comentei sobre isso na igreja, pregando sobre 1 Reis capítulo 19, porque no capítulo 18 o Elias está no Monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal. No 19 ele está com uma ameaça de Jezabel. Será que aquela fé que ele teve no 18 não poderia ser aplicada também ao 19, mas ele age ao contrário? Ao invés de ele enfrentar, ao invés de ele falar, não, Deus é comigo, olha, Deus vai me livrar, ele tem uma outra postura de medo, de receio e de fuga. E num capítulo anterior, momentos antes talvez, ele teve uma outra postura. Na verdade, faltou talvez um pouco de memória para ele. Olha, Deus fez tanta coisa, Deus me livrou, o Acabe está há um bom tempão me procurando e não me achou. Tem gente atrás de mim, tudo quanto é canto, Deus me privou, Deus me guardou, Deus me protegeu. Porque agora, uma ameaça da Jezabel, Deus também não pode me privar, me guardar, me proteger. E a nossa memória tem que estar sempre pensando nas coisas que Deus já fez. Verdade. Que é o caso de Davi. Quando o Saul disse para ele, você não pode vencer, porque você é um menino e ele é um guerreiro. Você estava lá apacentando ovelha, o cara estava batalhando já, treinando, enfim. Ele convive com essas coisas, ele convive com arma, você convive com... É um profissional na área, né? Exatamente, ele convive com isso, você convive com outra coisa. Ele fala, não, olha, teu servo aqui, Deus já deu 2 vitórias para ele. Qual que foi? O último leão. Então, assim, eu tenho um histórico, né? Eu tenho coisas que Deus já fez na minha vida. E se a gente se esquecer disso, a gente não consegue fazer o que o profeta Jeremias diz. Trazer à memória o que dá esperança. E o que dá esperança para a gente? As experiências passadas. As situações que a gente já viveu, em que Deus já honrou, que Deus já fez, e que Deus já prosperou. Por que será que lá em Gênesis 22, o Abraão ele aceita com tanta tranquilidade a proposta de Deus de entregar o filho? É verdade. Por quê? Porque quando não podia, Deus deu um filho, uma experiência marcante. Na cabeça de Abraão, Deus pode qualquer coisa. Se pôde fazer um homem de 100 anos, uma mulher de 80 anos, se eu não me engano, acho que 90 anos, né? 80 ou 90 anos, ter um filho, por que Deus não poderia ressuscitar essa criança? Por que Deus poderia levar e dar vida novamente? Enfim, na cabeça de Abraão, entendo eu, todas as possibilidades haviam, porque havia experiências com Deus, coisas que ele já tinha vivido com Deus. Então ele vai para esse próximo estágio. Então ter memória, ter experiências, ter coisas te fazem enfrentar problemas sem medo. Isso te faz saber quem Deus é. Exatamente. Não é quem Deus era. Mesmo que tenha uma experiência no passado, é saber quem Deus é. Exatamente. É por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, é muito presente. Ele sabe que é dele, porque provavelmente o relacionamento com Deus vai gerar essa convicção no coração. Exatamente. Agora, por vezes... Só um segundo, não, é que me veio um texto agora que você sempre cita, que é Hebreus, se não me engano, capítulo 13, versículo 8, onde diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, né? Será eternamente. Então, assim, é essa capacidade que só Deus tem. Né?
Ele era no nosso passado. Aí você, poxa, lá atrás Deus foi comigo, lá atrás teve a mão de Deus, lá atrás teve a ação de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, não, mas ele é ainda hoje. Então assim, ele pode agir. Verdade. E se amanhã aparecer alguma coisa, ele também vai ser. Porque ele era ontem, ele é hoje, ele também. Eu gosto quando o Apocalipse fala sobre Jesus. Ele era o alfa e o ômega, né? Se referindo ao alfabeto hebraico. Aí pra gente ficar mais entendido, fala assim, não, ele era o primeiro lá atrás, mas ele também é o último. Ou seja, em toda a sua história ele vai estar. Porque ele está lá no começo, né? Outro dia eu comentei sobre isso também num culto. Ele está lá no começo, às vezes a gente nem imaginava, nem conhecia e já estava lá agindo. E quando chegar no final da história, na nossa ida para ele, ou no arrebatamento da igreja, ou em qualquer momento onde ele vier nos encontrar, ele também vai estar lá. Então, ele é um Deus que é presente, né? Ele é um Deus que está sempre conosco. Maravilha, essa é uma segurança que nós temos, né? E o salmista, alguns versículos dos seus salmos, ele fala sobre isso, relembrando os feitos de Deus. Sim. Traga à memória os feitos de Deus. Você bem falou de Lamentações, mas eu gosto quando o salmista fala isso, que devemos relembrar os feitos de Deus. E é bacana sempre compartilhar, ainda que Deus é um Deus presente de coisas novas, mas é muito importante sempre testemunhar os feitos de Deus, porque isso vai ativar a sua fé, mas vai ativar a fé de outros também. Quando ele está testemunhando para Saul era para ter ficado crente naquele momento. Sim, exatamente. Cara, um menino desse matou um urso, era fora do comum um negócio desse. Né? Um pastor de ovelhas matar um urso, eu não sei o tamanho do urso, não sei que tipo de urso tem naquela região lá do Oriente Médio, mas um urso é predador. Com certeza. Ele vem para machucar, ferir, né? Tem aquele filme do menino do Titanic, Leonardo DiCaprio, não sei se já assistiu O Regresso. Não, só uns recortes. Já assistiu, Ângela, O Regresso? O urso acaba, bem dizer, com ele, né? Então o urso e o leão. O leão é um animal. Sim, exatamente. Você falou do leão, né? O rugir do leão já te deixa temeroso, só o rugir ou bradar do leão. Agora, uma outra coisa importante é lutar com as nossas armas, com aquilo que temos, com a experiência com Deus, ainda que a experiência do outro pode me valorizar, mas Deus quer usar cada um na sua singularidade e no relacionamento que se tem com Ele. Porque, veja, Davi ele vai enfrentar esse gigante e vai superar, mostrar para os outros que eles poderiam superar juntos lá o medo de enfrentar o gigante, mas há um momento que Saul quer ajudar, como Sara quis ajudar Abraão para cumprir uma promessa e trouxe problemas até hoje. Porém, ele vai querer colocar a armadura dele em Davi, e Davi não consegue nem andar com aquela armadura, porque não era a área. Então você vence o medo e vence os gigantes baseado na sua experiência com Deus, baseado no seu relacionamento com Deus. Sim. Você pode não conhecer a Bíblia inteira, mas você conhece um versículo que pode mudar totalmente aquela batalha, porque você é convicto dela, baseado na sua experiência com Deus. Eu creio que a gente precisa assim entender que tem lutas que são compartilhadas e tem lutas que são pessoais. Tem coisas, situações que a gente vai trazer pessoas para junto da gente e elas vão ser assim, lutarem junto com a gente, determinantes na vitória, enfim. E tem coisas que a gente vai ter que batalhar sozinho, né? É claro, conselho, ajuda, oração, intercessão sempre vai ser bem-vindo. Mas tem coisas que eu vou ter que assumir assim, uma postura de guerrear por aquilo, batalhar por aquilo, né? Não aceitar, assim, não é que não aceita ajuda, mas não aceitar que alguém tome a posição que eu deva tomar. Eu creio que nessa história de Davi, ali nesse fato com o Saul, tem bastante disso. O Saul quer ajudar, né? Porque a armadura é proteção. Olha, isso aqui é uma proteção a mais, isso aqui, só que não cabe para o Davi. A história que o Davi vai escrever é uma história da intervenção de Deus. Não uma história de uma armadura que protege. A história que o Davi vai escrever é uma história onde ele vai vencer, como ele mesmo diz. Ele vem contra mim, com lança, espada, essas coisas, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. É para honrar a Deus aquela vitória. É para fazer com que o nome do Senhor realmente seja glorificado, exaltado e lembrado. E não uma vitória militar somente, não uma vitória de capacidade, não uma vitória... Não. Então tem lutas que a gente vai lutar que, na verdade, assim, as pessoas vão tentar, talvez, nos dar a armadura delas, nos dar a proteção delas, a espada delas, e não vai servir pra gente. Exatamente. E quem vai definir isso? Os outros ou nós? Nós mesmos. Tem hora que eu tenho que entender que
Quais as armas que eu conheço? Quais as armas que eu tenho? Por isso que o evangelho, além de ser coletivo, ele é muito pessoal. Sim, verdade. Porque ele vai te dar as experiências que você precisa para que você enfrente as situações. Ele vai te dar, Deus não fala com o coletivo num culto de domingo, mas não fala também individualmente com pessoas. Sim. Então eu creio que Deus vai municiando a gente das coisas que a gente precisa para algumas batalhas que são pessoais. Mesmo que tenham pessoas ao redor, batalhas que são pessoais. E até porque a postura de cada um, o seu relacionamento com Deus deve ser única. Pastor Ricardo, estou passando por uma luta, você pode orar, me ajudar em oração? Claro que eu vou orar. Aí você ora e eu não oro. Exatamente. De repente tem uma situação que exige uma postura sua, os outros estão fazendo por você, mas você não está fazendo nada daquilo. Agora, olhando esse texto e conhecendo um pouco a vida, do relato que a Bíblia fala de Saul, será que não foi o interesse de Saul também, assim, se ele ganhar, ele ganhou com a minha armadura, então eu estou junto. Porque ele só pensava nele, né? Era egocêntrico, pensava em monumentos para ele, pensava no povo sempre trazer o prestígio para ele. Então, de repente, você vai usar a minha armadura. Poxa, ele era um garoto, ele sabia que a armadura de Saul não ia ser compatível para ele, até porque Davi, um garoto, e como você disse, Saul era o cara dos ombros para cima, o maior de todos. Sim. Então já havia uma desproporção. Perfeito. Mas ele quer da armadura dele, vai que ele ganha. Exatamente. Interesseiro, é a minha mãozinha, né? Ali, né? Exatamente. É que eu penso o seguinte, Wander, mentalidades humanas só pensam em respostas humanas. Mentalidades espirituais pensam em respostas espirituais. O Paulo fala o seguinte, não tem como eles entenderem. Por quê? Porque a mente deles é humana, é carnal. Então não tem como entender coisas espirituais. Eu acho que isso serve muito pra gente. Tem gente que só vai pensar assim, como é que vai fazer para dar certo isso? Não, você precisa ter a estrutura tal, você precisa ter o fundamento tal, você precisa ter a coisa. São coisas humanas que você às vezes precisa mesmo ter, mas que não são determinantes na vitória se as ações que nós precisamos são ações espirituais. Sim. O Paulo também disse o seguinte, não, as armas que nós usamos não são armas humanas. Verdade. Mas são poderosas em Deus, porque são armas espirituais. Então, na cabeça, uma interpretação que pode ser real, é o seguinte, o Saul tá com a mente dele carnalizada, tá com a mente humana. Como é que você vai enfrentar um gigante sem armadura? Agora, o Davi já com o olhar espiritual, disse, não, Deus já me livrou de muitas coisas, por que também não pode me livrar desse gigante? Eu não tinha armadura, e lutei e prevaleci, venci, agora vai ser igual, enfim. Eu acredito muitas vezes que muitos de nós também estão rodeados de gente que só tem a mentalidade natural e humana. Não, se você não fizer isso, não fizer aquilo, que são armas humanas. E eu creio que nós estamos sempre buscando, né, usar as armas espirituais. Glória a Deus. Né, usar armas que venham de Deus, usar ações que venham de Deus. E às vezes eu acredito que vai ser incompreendido, né? Eu acho que quando o Davi ele não aceita a armadura, alguém falou, rapaz, esse rapaz ficou doido. Esse aí, pelo amor de Deus, teve a chance de usar a armadura do rei. Imaginem com a espada do rei. Exatamente, a proteção real. Então, mas ele estava convicto, né? Convicto daquilo que ele tinha. Bom isso, né? Bom demais, bom demais. Outra lição que eu entendo assim é que Davi, ele não tinha só palavras, ele tinha atitude. Para vencer o medo e derrubar os gigantes, é preciso fazer aquilo que o senhor pregou no domingo passado, ter atitude. Porque se ficar só nas palavras não adianta, porque ele fala, ele se coloca à disposição e ele parte para cima. Com certeza. Nós não devemos fugir dos problemas. Tem que encará-los. Exatamente. Né? Chega um momento que eu acho que a fé tem que ser materializada, né, Wander? Essa é a verdade, né? Porque a gente pode falar muita coisa, né? Falar, tem um ditado que fala, falar até papagaio fala. Isso né? mesmo. Então, assim, pode falar muita coisa. Eu creio, eu acredito, eu vou, eu faço acontecer. Tudo isso é ok. Eu acho que essa declaração, se não for lá o pensamento, né, da confissão positiva, se for declarações da sua fé, eu acho que é top. Eu acho que deve existir mesmo. Você pronunciar palavras que te animam, palavra de Deus que te fortalece. Eu creio muito nisso, eu acho que isso é muito importante. Porém, não pode ser só falácia, né? Não pode ser só uma anunciação, não pode ser mantra. Chega uma hora que você tem que crer naquilo. A diferença talvez de Davi é exatamente isso. Ele falou lá para Davi, ele falou lá para o irmão dele, ele falou até para o gigante e depois foi lá e fez a coisa acontecer. E quando é que eu vou saber disso? Quando a situação bater na minha porta. Como é que eu vou poder declarar minha fé? Quando a situação bater lá na sua porta.
Como é que eu vou declarar que é verdade o que eu creio quando a bifurcação aparecer na sua frente? E aí? Vai para cá ou vai para cá? Então, assim, vai chegar, eu creio, esse momento para todos nós. Onde a gente vai ter que agora... Peraí, eu vou agir pela fé ou tudo que eu falei vai cair por terra? Eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito, que eu sei, que eu conheço, ou vou entrar por um outro caminho? Então, não é só declarar, né? Não é só falar. Vai chegar algum momento onde você vai ter que agir em direção àquilo. E sem a ação, não se materializa a fé. Verdade. Né? Não se materializa a fé. Então, e talvez a gente vai encontrar a Bíblia recheada de situações como essa, né? Onde homens aprenderam, principalmente no Novo Testamento, mas depois tiveram que praticar e viver. Né? Onde homens falaram coisas, né? Veio à minha cabeça aqui agora uma história muito conhecida, que é a história de Pedro, que fala uma coisa, mas depois, na hora, ele vai para trás. Todos vão te abandonar, ele junto com os discípulos lá, ele mais os 11, não, todo mundo aqui pode te abandonar, menos eu. Você imagina todo mundo olhando para Pedro e pensando, caramba, esse cara é ousado, esse cara. Jesus fala assim, não, você tá errado, porque antes do galo cantar 3 vezes, você já tem abandonado já. Então, e é o que acontece. Falou, mas na hora não agiu. Então, assim, a gente tem que, além de aprender com isso, além de ter humildade, a gente ter sabedoria, ir alimentando a nossa fé para quando ela for necessária, a gente colocar ela em prática. Na vida, no seu ponto de vista, baseado na sua experiência e convivência com pessoas dentro do ministério da igreja local, quais são os principais gigantes que as pessoas, às vezes, enfrentam no dia a dia? Quais são os mais comuns? Gigantes que eu me refiro são os problemas, as lutas, as adversidades. Mais na vida espiritual, mais na vida conjugal? Olha, eu acredito que tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Na verdade, assim, o que a gente está tratando, ou está tratando até agora, que é o medo, ele é um dos maiores gigantes que a gente enfrenta. Ele é um dos maiores. O medo seria um tipo de fé, mas uma fé contrária? Porque eu tenho convicção que algo vai acontecer. Eu estou com tanto medo, eu acho que aquilo vai acontecer. E acaba sendo um tipo de fé, porque eu sou convicto que aquilo vai acontecer, que o medo produz isso. Eu na verdade, não consigo pensar exatamente dessa maneira, mas eu creio que seja também. Eu creio que seja. Mas eu acho que o medo ele se apresenta sempre como um fator para paralisar alguma coisa que a gente está em direção a fazer. Sei lá, não sei você exatamente, mas assim, quando eu fui me casar, assim, eu tive um pouco de medo. Porque era uma situação nova, que eu não conhecia, mas que eu estava com a Daniela há 3 anos, mas... Então me deu um receio. Quando você vai, eu tô grávida, mas como é que vai ser? Porque dá um medo. Né? Sei lá, fui comprar o primeiro carro financiado. A hora que eu vi lá o carnê, lá 60 parcelas, eu tive medo de não ter condições. Você vai financiar uma casa, eu consegui financiar uma casa há alguns anos atrás. São 60 anos, não, 30 anos. Você fala, meu Deus do céu, 30 anos. Então, assim, todas as situações da vida, quando você vai empreender, ela vai dar medo. Quando você vai assumir uma posição nova, dá medo. Eu posso estar muito enganado assim, mas talvez um dos maiores gigantes dos nossos dias seja o medo. Seja o medo. Um outro gigante assim também são as mentiras. Né? São as mentiras contadas para nós. Por Satanás, pelas circunstâncias, pelas pessoas. E a mentira, assim, talvez tudo caia um pouquinho nesse campo do medo, mas eu acho que, assim, que as mentiras que são contadas são gigantes, porque a gente passa a acreditar. E aí você vai ter que acreditar ou na mentira ou na palavra. E a gente acaba acreditando mais na mentira do que na palavra. É o que os espias fazem quando voltam de espiarem a terra. Exatamente. Os olhos deles estavam na perspectiva daquela cidade com aqueles gigantes, com aqueles problemas, e não estavam com o olhar voltado para a promessa, com exceção de Josué e Calebe. E você percebe que eles conseguiram contaminar com suas palavras a supervalorização, enxergando muito maior a realidade que estava diante dos olhos dele do que a promessa que Deus havia feito em todo o povo de Israel. A Bíblia diz que eles contaminaram toda a terra. Sim. Toda a terra no contexto de todo o povo de Israel. Exatamente. A ponto deles se reunirem para apedrejar a Moisés, Josué e Calebe. O que um relato pode fazer? O que o medo pode produzir? Que ninguém queria entrar, que ninguém queria enfrentar. E nesse fato, assim,
Nem era mentira, né? Era verdade. Perdão, isso. Moisés ainda estava vivo. Sim. Exatamente. E mas nem era mentira, mas era uma mentira aos olhos de Deus, né? Porque eles iam vencer e não iam perder, né? Em outras palavras, estavam chamando Deus de mentiroso. Exatamente. Porque Deus disse que entregaria nas mãos dele, que eles conquistariam, e eles estavam dizendo totalmente o oposto. Exatamente. Ô, Ângelo, eu não lembro exatamente quando foi essa eleição que o Bolsonaro perdeu pro Lula. Qual ano que foi, você lembra? 2020? 22. 2022. Não sei se você estava na igreja à noite, Wander. Tava lá a contagem dos votos e tudo mais. O pastor já estava pregando numa outra igreja nesse dia. E eu estava dirigindo o culto ou pregando, alguma coisa assim. Eu sei que eu estava na igreja nesse dia. E aí terminou o culto e terminou as contagens. E aí o Lula tinha ganho. Acho que foi 51%, foi 52%, alguma coisa assim. Tinha ganho. E a igreja estava com uma grande expectativa do Bolsonaro vencer, aquela coisa toda, porque o Bolsonaro era contra o PT e tal, aquela coisa toda. Aí eu olhei para a igreja assim, cara, todo mundo cabisbaixo. Pessoal assim meio triste e tal. Foi um dos dias da minha vida que eu falei, por que o pastor João não está aqui? Porque eu queria ver o que queria falar, eu queria que ele se virasse, né, com aquela situação, resolve aqui e tal. E ele não estava. Eu falei, preciso lembrar, né, a igreja, o povo de Deus aqui, que a gente não pode ficar confiando só numa pessoa. E aí subi e falei. E falei que é claro que um governo pró-cristão, poxa, ajuda muito. Um governo que luta contra as pautas que a gente enfrenta também, aborto, valorização da família, da mulher, etc. Esse tipo de coisa, ajuda muito a igreja, né, no trabalho, porque vira um trabalho em conjunto. Se o governo também está trabalhando contra essas pautas e a gente também está trabalhando contra essas pautas, ajuda muito. Mas a gente não pode estar fundamentado nisso. Aí eu peguei e falei sobre esperança, sobre fé em Deus, sobre, enfim, o nosso recurso não é humano, nosso recurso vem dos céus, que o nosso Senhor continua assentado no trono alto e sublime, que quando morreu Uzias, Isaías não viu um outro rei, mas viu o Rei dos Reis, viu o Senhor, enfim, trouxe essa palavra para a igreja, orei junto com a igreja, despedi a igreja e foi embora. Aí passou uma semana. Na outra semana, minha irmã estava conversando comigo e falou assim, pastor, sabe que quando sai o resultado das eleições, eu fiquei tão abatida. Eu estava com vontade de chorar. Ela falou, estava com vontade de chorar. Mas o senhor deu uma palavra de ânimo ali naquela hora. Eu fui para casa pensando, meu Deus do céu, será que ela falou, dá uma palavra de ânimo ali na hora. E eu clarei, eu falei, poxa, gente, eu gostaria muito que o pastor Joel estivesse aqui hoje. Eu falei isso. Mas ela falou assim, não, você deu uma palavra de ânimo e foi tão forte para mim, tão bom para mim, que eu voltei para casa animada, confiando mais em Deus. Então, eu creio muito nisso. Talvez se a resposta daqueles outros 10 príncipes ali fossem também assim, não, a gente vai conseguir realmente, poxa, o povo ia ser impactado de um jeito poderoso. Então as mentiras, elas têm esse viés de trazer mais preocupação exacerbada, trazer mais problema ainda, mais dificuldade ainda. E a palavra também de vitória, ela tem também esse outro lado, né? Eu acho que foi por causa dessa atitude e desse medo que eles tiveram que percorrer a terra agora há 40 anos. Porque eles não acreditaram dentro disso e Deus faz com que eles venham percorrer a terra durante 40 anos. E só Josué e Caleb mais tarde, sim, com uma nova geração, porque aquela geração havia morrido. Exatamente, veio uma nova geração para entrar. Então você vê o que o medo pode fazer. Exatamente. Ele vai boicotar tantas coisas na nossa vida, quantas pessoas que não desenvolvem, até potenciais, até habilidades, dons e capacidade que eles têm, sim, por causa do medo. Com certeza. Porque, como bem disse o senhor lá no início, o medo é paralisante, ele paralisa a pessoa. Sim. Ele faz com que a pessoa deixe de viver aquilo que é grandioso de Deus. Exatamente. Né? E infelizmente, o medo também faz você ter uma baixa autoestima. Você olha para você, eu não. Isso é um problema. Se fosse com outro ia dar certo, mas comigo não vai dar. Moisés, ele vai enfrentar isso, né? Moisés está cheio de limitações, ele está olhando para ele mesmo, as suas deficiências, as suas limitações, mazelas. Deus está dizendo, eu vou ser contigo. Quem criou a boca? Ele está potencializando Moisés com poder, e ele está dizendo, não, mas quem sou eu? Eu diria, Wander, que isso não é nem resultado do medo, mas esse é um segundo gigante dos nossos dias, sabia? O complexo, a baixa autoestima, esse tipo de coisa. Outro dia eu estava até comentando, não sei se foi com a minha esposa, foi com um casal que a gente estava aconselhando, que esse é um mal tão grande nos nossos dias, que sempre quando alguém fala alguma coisa
te incapacitando, a gente aceita. A gente aceita. Eu conversei com um rapaz esses dias que a esposa dele estava invalidando ele. Não, você não dá conta. E ele tinha tido uma projeção assim maravilhosa em um monte de coisa. Aí eu peguei e falei, peraí, você vai deixar essa palavra te invalidar? Por mais que seja de uma pessoa que te conheça, é sua mulher, mas você vai deixar ela te invalidar? Não pode. Você tem que ter a sua autoestima. Você vai chegar num trabalho e você vai falar, não, você não dá conta disso. Eu lembro de um exemplo, eu sei que está fora assim, do contexto, mas daquele jogador Cafu, lateral da seleção brasileira, lateral do Milan, lateral de São Paulo, campeão de tudo quanto é tipo de competição, e ele passou, se eu não me engano, em 24 clubes que não quiseram ele. Mas o cara tinha uma convicção, não, poxa, a gente tem 10 milhares de exemplos em diversas áreas onde as pessoas dizem, não, você não serve para isso. E a pessoa vai lá e vence naquilo que as pessoas disseram que ela não servia. Pegando a história do Davi, não é? História do Davi, você não tem condições, você não consegue, você não pode, você apenas um garoto. Você é presunçoso, você é pequeno, você não tem... E o cara vai lá e vence exatamente ele enfrenta desprezo, né? Ele tem um desprezo familiar, primeiro, que ele não é convidado para estar junto de uma personalidade tão significante que representava a presença de Deus, de Samuel, na sua casa. A ponto de Samuel perguntar, não tem mais ninguém? Tem mais um aqui. Não foi convidado, não foi chamado. Ainda que tivesse a sua atribuição de guardar lá o rebanho, mas, puxa, quem vai? É o Samuel. Todos os demais irmãos. E a ordem foi, reúna os seus filhos. Isso, né? Todos, né? Segundo, quando ele vai lá no acampamento, o irmão mais velho dele já dá uma voadora nele, chama ele de presunçoso, só porque ele perguntou, né? Ele teve interesse de saber o que estava acontecendo, teve interesse de saber também das recompensas que o rei estava dando, casar com a filha, sem isento de impostos. Davi não era bobo. Você pode me dizer de novo qual é a recompensa? Só dá uma confirmada aqui, vai ser isso mesmo. Deixa eu ver se vale a pena. Não, né? Aí depois ele é desprezado pelo Saul, pelo próprio rei. Exatamente. E pior ainda, vem ele enfrentar o profissional Golias. Golias também o despreza. Exatamente. Ele tem que enfrentar tudo isso. Tem que ser resolvido em Deus. E hoje muito ministério morre, hoje muito sonho morre, porque alguém vai dizer. Infelizmente alguém vai dizer, alguém vai ser boca do inimigo para falar assim, olha, você não serve para isso. Você não presta para isso. Isso aqui não é para você. Você não dá conta disso. Só que eu gosto quando a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia cita o seguinte sobre Davi, que ele era ruivo e jovem de boa aparência. Ou seja, para essa função, talvez não seja bom você, né? Você não, talvez seja bom você não ser o Leonardo DiCaprio, você não ser o Brad Pitt. Talvez quanto mais desprovido de beleza você for, melhor, né? Mais aterrorizante você vai ser. Ser baixo não é uma boa coisa para esse, porque quanto mais alto você for, mais imponente você fica, né? De boa aparência, assim, que as pessoas se identificam e tal, também não é bom para isso. Mas eu acredito que Deus continua usando pessoas improváveis para fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Eu ia citar exatamente isso. É o que o apóstolo Paulo ensina. Ele falou, se Deus fosse trabalhar só com quem é, a gente estaria de fora. Mas Deus está trabalhando com quem não é. Então, assim, dentro dessa perspectiva, é que eu tenho que reter a minha autoestima. Não é uma pessoa que vai dizer o que eu posso fazer, o que não posso fazer. Tem um Deus que me capacita. A concepção correta é o seguinte, Deus me trouxe para isso. Se Deus me trouxe para isso, Deus vai me capacitar para isso. Se Deus me chamou, o óleo estava na cabeça de quem? Do Samá, do Eliabe? Não, o óleo estava na cabeça de Davi. Se estava na cabeça de Davi, então foi Deus quem o colocou ali, foi Deus quem o chamou para aquilo. E essa tem que ser a nossa estima. Sim. Se Deus te deu uma família, você que está me ouvindo, é porque Ele vai te capacitar a ser pai de família, a ser mãe da família, a ser um filho abençoado. Se Deus te colocou numa empresa, é porque Ele vai te capacitar a crescer ali, desenvolver ali. Se Deus te colocou no ministério, é Ele quem vai te capacitar. Não é ninguém que vai poder dizer, você serve ou você não serve. Deus vai estar com você. E se não for algo de Deus para você, o próprio Deus vai te tirar de lá. O próprio Deus te mostra, olha, isso aqui não é o que eu tenho. Isso aqui não é a função que eu tenho. Às vezes a gente também não entra em coisas que Deus não quer. Sim, é claro. E aí o trabalho de Deus sempre é mostrar para a gente, não é o que eu tenho para você. E a gente vai estar super em paz com isso. Agora, assim, eu preciso sempre acreditar, não em mim, mas acreditar em mim, mas no Deus que está comigo. E isso vai fazer com que eu consiga avançar, ir além, enfim. Olha, se tem um cara que poderia ser paralisado na história por causa dos gigantes que poderiam lhe causar medo e potencializar uma visão de supervalorização aos desafios, foi o instrumento de Deus para o movimento da Rua Azusa.
Sim. O William Seymour. William Seymour, né? Porque Seymour ele enfrentou um monte de gigantes. E isso poderia gerar medo nele. E ele foi convicto. Hoje não tem como falar de um movimento de avivamento do pentecostalismo sem citar o avivamento da Rua Azusa. Impossível. Já gerou peças, teatros, canções, tudo pela convicção de William Seymour. Exatamente. Então nós precisamos aprender com esses homens. Nós temos relatos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falar de Jabes. Jabes tinha tudo para ser paralisado, uma vítima das circunstâncias. Ele fez a diferença. Exatamente. Você vê que na genealogia dele não cita nada de extraordinário na vida de ninguém, mas quando chega na vida dele, mesmo ele sabendo que ele tinha aquele nome que pesava, que era um cara que causava dor, que a mãe vai colocar esse nome nele, e talvez, imagine ele entre nós chamando ele, que causador, não seria algo bacana? Ele ora a Deus e Deus o faz ele ser o mais ilustre entre todos os seus irmãos. Hoje em dia, Wanda, infelizmente, a gente tem que ter para ser. Você tem que ter carisma para ser um grande líder, você tem que ter isso para ser tal, e no tempo bíblico você tinha que ter Deus para ser. Então hoje em dia é isso, né? Você só vai conseguir alguma coisa se você tiver muitos seguidores, se você tiver isso, se você tiver aquilo, se você tiver estrutura, se você tiver tal. E nos tempos bíblicos, né, e na vida de homens de Deus, o que ele precisava ter era Deus. O que William Seymour tinha? Deus. Tinha Deus. Ele não tinha um templo grande. Sim. Ele não tinha nome, ele não tinha cor certa, ele era negro, numa sociedade que era bem separatista ainda. Ladeado de mulheres. Exatamente. O apoio ministerial dele eram as mulheres. Mas o que ele tinha? Ele tinha Deus. Hoje em dia, assim, não, você não tem que ter 10 mil seguidores para fazer 50 mil, 1 milhão. Só um parâmetro, abrir um espaço aqui. Quando eu estou falando isso, não é nenhum tipo de contrariedade às mulheres. Quando eu digo assim, ele só tinha as mulheres. É porque naquela época já havia um preconceito muito grande do ministério feminino. Imagina ele naquela época, numa sociedade tão machista, ele ser ladeado de mulheres. Então ele vence também esse obstáculo e valoriza essas mulheres como elas devem ser valorizadas. Fechei. Não, tá ótimo. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, se não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ouro e prata eu não tenho. Ou seja, o que as pessoas estão buscando nas pessoas eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que ninguém aqui tem. Exibido, Pedro. Exatamente. Né? Já estava tratado, exatamente. Então, assim, convicção, né? O que a gente precisa ter, eu vejo muito isso, Wander. O que faz você ter essa estima assim, no lugar certo, não é nem elevada, é ter Deus. Se você estiver andando com Deus, Deus não deixa você ficar soberbo. Quem está soberbo já está andando longe de Deus. É verdade. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então, assim, quando a gente começa a falar muito da gente, superativizar muito a gente, pensar que a gente é nossa, né, aquele pensamento de Elias, só sobrou eu, não tem mais ninguém, morreu todos os profetas, só ficou eu, tal. Aí Deus tem que lembrar dele. Não, Elias, iguais a você, eu guardei 7 mil. Não tem só você. Calma, Elias, calma aí. Desce desse pedestal que você se colocou, calma. Então, assim, quando a gente entra por esse caminho, a gente está andando longe de Deus. Agora, quando a gente está andando com Deus, a gente sabe, poxa, eu tenho meu valor. Eu não sou nem o último, mas também não sou... Não, eu tenho meu valor. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou e sei que Deus está comigo. E isso faz com que você ande de cabeça erguida. Isso faz com que você busque objetivos. Faz com que você suba degraus. Faz com que você avance. Por quê? Você sabe quem você é e você sabe quem Deus é. E isso faz com que a gente viva assim, longe de medo, longe de baixa autoestima, longe de soberba, longe desse tipo de coisa que paralisa, não deixa avançar, não deixa crescer, não deixa alcançar os próximos estágios, não deixa abrir portas. Enfim, andar com Deus é o que a gente precisa. Isso é tremendo, porque o senhor está falando sobre isso, pastor Ricardo, e vem à memória João escrevendo na sua epístola, na primeira epístola, dizendo: verdadeiro amor lança fora todo medo. Exatamente. Você tem amor, você tem relacionamento com Deus, vai lançar fora todo medo. Ainda que o desafio seja maior, ainda que o recurso seja menor, você vai confiar em Deus. Exatamente. São 2 exemplos, acho que eu já dei os 2 aqui num bate-papo que eu fiz com o senhor, mas que vale a pena mencionar. Um deles é a questão da aquisição, onde é o terreno hoje da Pompeia, quando o missionário Manuel de Melo foi comprar. Verdade. Segundo conta-se, ele não tinha nem dinheiro para o táxi naquele dia que ele foi assinar o contrato.
Mas a convicção. Convicção. Saber quem Deus é, né? O projeto vai ser sempre maior do que o recurso. Exatamente. Aí, o segundo exemplo é o pastor Joel, na sala do apartamento dele. Ainda não tinha o recurso, mas ele tinha a convicção, através da presença de Deus, acho que de um texto bíblico, que trouxe essa convicção para adquirir o terreno onde hoje nós estamos servindo a Deus. Com certeza. Então, o relacionamento vai lançar fora todo medo. O que aqueles meninos, Ananias, Azarias e Misael, tinham para dizer para Nabucodonosor? Olha, rei, fique tranquilo. O Deus a quem servimos vai nos livrar. Exatamente. Relacionamento. Exatamente. É o que tinha Daniel para estar lá naquela cova de leões famintos, que quando são lançados os outros, antes de chegar ao chão, eles já pulam para devorá-los. Que ele tinha essa convicção. O que Davi, qual é o diferencial de Davi? Ele sabia que o pastor dele estava com ele, o supremo pastor. Se nós pararmos para pensar de verdade, Wanderer, um pouquinho, a gente percebe que não é a ausência do medo, né? Porque talvez todas as situações vão nos dar medo. Não é a ausência, talvez, de palavras que tentam nos jogar para baixo. Porque o diabo sempre também encontra uma boca disponível para poder falar contra. Não, então não é a ausência dessas coisas. Eu queria uma situação que não me desse medo. Talvez ela não exista. Todas as situações talvez nos dê medo. Como eu citei, situações pessoais e outras coisas, talvez todas elas nos levem para esse campo. Talvez sempre tenha alguém para dizer não, não e não. Mas é a sua convicção, é a sua certeza, é essa esperança que não pode falhar, é saber que Deus te colocou ali. Enfim, no final das contas é saber que Deus vai estar com você. Pode jogar na cova dos leões, tudo bem, eu sei que Deus está comigo. Sim. Daniel não podia morrer ali? Poderia. Claro. O Sadraque, mas ele fala a mesma coisa. Olha, Senhor Rei, pode jogar a gente lá. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Ou seja, Ele pode fazer. Agora, se não quiser também, a gente está firme nessa convicção. A gente vai entrar em coisas... eu já estou falando isso no Caráter Profético, a gente vai entrar em coisas que a dúvida vai existir. Poxa, será que vai vingar? Será que vai dar certo? Mas não é por isso que a gente retrocede. Porque mesmo existindo a dúvida, existe uma fé que supera essa dúvida. Não, eu entendo esse projeto aqui sabendo que tudo ia dar certo, tal. Talvez nem seja de Deus. Porque o que eu entendo biblicamente é que os planos de Deus sempre são maiores que os nossos. Verdade. E os planos de Deus vão causar um pouco de medo na gente. Sim. Sai da tua terra, vai te dar medo. Né? Vai até o faraó, vai te dar medo. Enfim, e aí a gente pode pegar a Bíblia inteira. Né? Tudo que você vai fazer em nome de Deus vai te dar medo. A questão é, você vai paralisar por causa disso? Ou você vai confiar em Deus e vai para frente, e vai acreditar e vai poder experimentar dessa vitória? A gente precisa cultivar isso de uma forma diária, né? Para que a nossa fé e a nossa confiança ela seja duradoura, não momentânea. Sim. O problema é quando tiramos os olhos dele. O problema é quando tiramos o foco dele. Tiramos essa fé genuína na sua promessa, na sua palavra e no nosso relacionamento com ele. Porque, por vezes, os gigantes se tornam maiores por causa do medo, porque tiramos os olhos dele no nosso relacionamento diário. Veja que Pedro ele vai viver uma experiência inédita. Ali quebra-se todas as leis possíveis que existem, né? Jesus andando sobre as águas. Se tem um cara que pode chegar lá no céu e falar, por um período eu andei também. Jesus andou, eu também andei sobre as águas, ele experimentou. Aí Jesus vai dizer para ele, um homem de pequena fé de Pedro não foi no tamanho, porque foi o único que saiu do barco e desfrutou a mesma ação de que Jesus estava experimentando. Mas foi a duração, durou muito pouco, porque ele tira os olhos e repara no tamanho talvez das ondas, na força do vento. Imagina, à noite, para ter uma tempestade, provavelmente tinha raios, talvez eu estou enfeitando muito, mas tempestade é tempestade. Turbulência tinha. Exatamente. E isso poderia ter causado medo nele, e causou medo nele, homem de pequena fé, porque teve medo. Com certeza. E ele afundou. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, é uma disciplina diária. Por quê? Porque eu saio de uma pregação no domingo, chega a segunda-feira, de repente o vento vai soprar.
É muito sobre isso, com certeza. E eu preciso cultivar esse raciocínio. Nós tivemos um tema que é ungido, constrói raciocínios puros. Isso é trabalhar a mente. Exatamente. Ter uma fé, ainda que a fé é sobrenatural, mas racional naquilo que Deus disse, é o que Deus falou, é o que Deus disse. Eu não vou abrir, Tem um versículo que diz, não demoveis da sua maneira de pensar, seja por carta, seja por anjo, seja por qualquer coisa. É se manter focado nisso. Porque o inimigo ele vai tentar, puxa vida, eu tenho fé que eu vou resolver aquele problema financeiro, acredito na palavra de Deus, recebi essa instrução no domingo, estou com fé. Segunda-feira, levantou, primeira coisa que tocou foi o celular, o gerente do banco. E aí você fica, ou de repente você vai para o consultório cheio de fé e o médico te dá um parecer contrário. Você tem que lutar com as armas que você tem. A palavra, ela é uma arma ofensiva e defensiva. Ela é a espada do Espírito. Sim. Ela tanto te faz prevalecer, avançar, como ela também é uma arma de defesa. Sim, exatamente. E o inimigo vai lançar os dardos para que você olhe, meu Deus, olha o tamanho desse problema. Por isso que, assim, a palavra que vem sobre a gente no culto dominical ou em algum outro momento, ela é muito poderosa, né? Mas ela é só o acendimento de um estopim. É. Ela acende um estopim para você, e você precisa ter uma constância nisso. Então, assim, praticar os exercícios de oração e leitura bíblica vão fazer com que você mantenha essa constância. Sim. Você tem que ser sensato, busca a sensatez, busca ser inteligente em Deus, busca a unção de Deus e tal. Você sai vibrando, glória a Deus, aleluia e tal. Na segunda-feira você tem que manter isso vivo. Isso mesmo. Como é que é, Deus? Olha, me ajuda a ser uma pessoa sensata, Senhor. Continua a abençoar minha família, minha casa. Olha quanta coisa que está acontecendo. É por conta da sabedoria que o Senhor tem me dado e tal. Você mantém isso aceso, você lê a Bíblia. Poxa, você vai encontrar, poxa, até nos livros que de repente não tenham tanta instrução, você vai encontrar Deus falando, Deus orientando, Deus mostrando coisas, Deus faz isso comigo, Deus me mostra isso para mim também, Deus me mantém. Poxa, hoje de manhã, no meu tempo de oração, eu falei sobre isso. Deus, olha, não deixa eu esquecer daquilo que o Senhor já tem me feito viver, não deixa eu esquecer das coisas que o Senhor já tem me abençoado, deixa eu ser ingrato para buscar outras coisas sem valorizar as que eu tenho. Você vai mantendo isso ativo na sua cabeça. Você precisa disso. Agora, se você não ora, se você... não, mas poxa, falar de novo sobre isso, claro, porque é isso que mantém o que você ouviu no domingo aceso dentro de você. Uhum. A gente tá ouvindo sobre sensatez essa semana toda. Então, você mantém o seu coração nisso. Deus, me dá equilíbrio, me dá sabedoria. Senhor, quando eu tiver a má notícia, me dá sabedoria para poder lidar com ela, equilíbrio. Senhor, quando vier a boa notícia, poxa, não deixa também me inflar, não. Uhum. Então, você vai trabalhando com isso no seu dia a dia. E aí não importa a situação que se apresente, boa ou ruim, não importa. Não importa se é uma má notícia que vem, você está com a sua cabeça naquilo, seu coração está firmado naquilo. Pô, se vier a má notícia e pega você despreparado, ela te derruba. Né? Se pega você assim, com a guarda baixa, pega bem na sua cara. Agora, se pega você de guarda alta, firmado, vigilante, poxa, né? você aguenta o baque, você sabe lidar com a situação. Então, eu acredito que é muito sobre esses exercícios espirituais serem mantidos. Mano. Porque a sensatez é uma prudência. Opa. É você ser vigilante, né? Com certeza. No Antigo Testamento, o fogo tinha que se manter aceso continuamente sobre o altar. Sim. Na nossa vida, ele tem que continuar aceso todos os dias no nosso coração. Exatamente. Ou nós vamos extinguir o espírito, apagando, exatamente por não praticar tudo isso que o senhor acabou de dizer, ou nós vamos manter essa chama acesa. Sim. Isso só depende da gente alimentar. Puxando sardinha para aquilo que eu ministrei domingo agora à noite, quando Deus fala para Caim assim, olha Caim, se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. É o que Deus fala para Caim. Isso serve para qualquer um de nós. Tem algum problema. Peraí, se você fizer o que é correto, Deus muda a ação dele sobre a sua vida. Peraí, se eu me arrepender, então Deus não me perdoa? Claro que perdoa. Isso é a Bíblia quem diz. Peraí, se eu me quebrantar e chorar, Deus não vai... Sim, a Bíblia diz que é o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Sim. Se eu me humilhar de verdade, então eu vou ter o favor de Deus? Vai. Se eu pedir perdão, recebo graça? Recebe. Então cabe a nós. Mas ele disse, olha, mas se você não fizer isso, o pecado está te aguardando. Então assim, tem um outro caminho, que é esse caminho de você voltar atrás. Agora, se eu me manter nesse outro caminho, aí não tem... não.
peraí, eu sei que eu tenho que orar para manter aceso, eu sei que eu tenho que buscar, eu sei que eu tenho que continuar lendo a Bíblia, eu sei que eu tenho que continuar alimentando a minha mente, meu coração com essas coisas, pensamentos puros, raciocínios bons, turbante na cabeça, metanoia, agora pensando sobre isso essa semana, sobre ser sensato. Peraí, mas e se eu ignorar tudo isso? Já tem um pecado te esperando ali. É verdade. Já tem o pecado do medo, tem o pecado da procrastinação, já tem o pecado de você se sentir menos do que você é. Tudo isso já está te aguardando. Não é que vai acontecer, já está ali. Né? Já está ali te esperando, pronto para dar o bote em você. Agora, se você mantém essa vigilância, essa sobriedade, sensatez, essas coisas nunca te alcançam. Né? Não é que a gente não enfrente. Essa proposta nunca foi do Evangelho. Né? Não enfrentar problemas, não. Jesus deixou claro, nesse mundo vocês vão ter problemas. Né? Tribulações, lutas, aflições, vocês vão ter. A proposta do Evangelho é vocês vão ter, mas vocês vão ter graça para vencer. Glória a Deus. Né? Vocês vão ter poder de Deus para agir. Então essa é a proposta real do Evangelho. A proposta, não vai ter problema, tal. Não é Evangelho. Não é Evangelho, não. Não é Evangelho. Agora, vai ter problema sim, mas também vai ter graça de Deus para poder prevalecer sobre ela. Glória a Deus. Nessa manhã, conversando com o pastor Ricardo Andrade, tendo a sua participação aí do outro lado, o que fazer quando o medo aumenta o tamanho do gigante? Vamos colocar em prática tudo isso que acabamos de ouvir e vencer os gigantes em nome de Jesus. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo sangue do Senhor Jesus. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ô, dona Ângela Voltier, o que temos hoje na casa de oração para todos os povos, minha jovem? Hoje, quarta-feira, às 15 horas, nós temos o culto Quarta de Milagres na Capela Irma Estevanato. Então, o pessoal que mora aqui pertinho pode estar conosco, né, presencialmente às 15 horas para orar, né, buscar do Senhor o seu milagre, mas também buscar ao Senhor, independente se você está precisando de milagre ou não. Né? Temos momentos de louvor, oração, também temos a meditação da palavra. Você que por acaso esteja longe, né, não possa estar aqui conosco, pode nos acompanhar pelas redes sociais. O BPC Manda Aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. 15 horas, Quarta de Milagres. E lá na Rua Cabinário, você pode dizer o que vai ter? Culto de intimidade com Deus. Já chegou a carta de Laodiceia? É hoje? É hoje. Não. Eita, e o Calvário hoje vai escurecer para muita gente hoje. Estudo bíblico aí sobre as cartas do Apocalipse, hoje encerrando com a carta de Laodiceia. Que você não seja não seja morno, né? Você escolha, ou seja quente, ou seja frio, mas é melhor ser quente. Muito bom. Pastor Ricardo, suas considerações finais, meu grande amigo. Só agradecer mais uma quarta-feira, mais uma chance de estar junto com vocês aqui e com vocês que estão em casa também. Que Deus nos abençoe a cada dia mais e que essa semana seja uma semana de vitória no nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. E você, dona Ângela, suas considerações finais? Só agradecer ao pessoal que tem nos acompanhado, né, durante todos esses dias. O pessoal está sempre firme e forte às 10 da manhã aqui conosco. E a gente sempre pede que, se você tem sido abençoado com a nossa programação, porque o nosso objetivo é que você seja edificado, que você seja abençoado. Então, se você está sendo abençoado, que você possa aí compartilhar a programação para que outras pessoas também sejam alcançadas. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho, porque sempre que entrar uma programação ao vivo, você é notificado e não perde nada, fica por dentro de tudo o que acontece. E rogar a Deus que continue abençoando a sua vida. Muito bom, vamos ficando por aqui. Desejo que vocês tenham uma quarta-feira guardada, protegida pelo nosso Deus, Deus assim permitindo. Amanhã estaremos de volta, amanhã com o pastor Tiago Lugri, e estamos falando a respeito da carta à igreja em Roma. E estamos na quinta, Ângela, a quinta parte. Né? Isso, acho que a quinta parte é um tempo precioso com o pastor Tiago Lugri também. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Amém, paz.